eu quero hoje dedicar aqui um bom tempo para falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Existem algumas divergências no entendimento a respeito do batismo com o Espírito Santo entre nós cristãos. O que torna este tema um tanto que delicado. E eu sei que ao falar disso, muitos entre nós aqui hoje vieram de igrejas pentecostais e têm uma forma de olhar para o batismo com o Espírito Santo. Eu quero tentar mostrar isso biblicamente, o que compreendo eu, aqui Cornélio, como sendo a verdade, senão eu não pregaria. Mas também não estou aqui para, vamos dizer assim, falar, olha, aquilo tudo é uma mentira. Não, não é isso. Eu sei que muitos ensinam determinados modelos porque eles compreendem uma leitura bíblica de uma certa forma. Mas eu entendo que o Espírito Santo tem me conduzido a essa verdade. E eu vou ensinar aquilo então que eu, Cornélio, compreendo e entendo. E espero que se você conseguir me entender, o Espírito também possa te ajudar nesse sentido, esclarecendo, ou até me corrigindo se for necessário. Entre estas divergências está a discussão em que momento ocorre o batismo com o Espírito Santo em nossas vidas. Em que momento de nossas vidas nós recebemos o batismo de fogo, de Jesus, anunciado por João Batista? Os cristãos de linha pentecostal, como eu disse, nós temos aqui entre nós, e neopentecostais também, costumam defender a ideia de que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção, experimentada por aqueles que são crentes, que já então têm o Espírito, porque eles entenderam tudo isso, o Espírito Santo veio, falou com eles, convenceu do pecado, da justiça, do juízo, aí levou eles lá até Jesus Cristo, aí eles aceitaram Jesus Cristo, eles entendem que recebe-se naquele momento o Espírito Santo, o Espírito passa a morar em nós, mas, segundo então essa teologia, eles não são revestidos do poder do Espírito Santo. É isso que eles chamam de segunda bênção. Então, vai vir um momento em que o Espírito Santo vai revesti-los de poder, tá? E aí fala em línguas e outras coisas, outros dons. Então, nesse sentido, divide a primeira bênção, esse momento que aceita Cristo, e a segunda bênção, quando é revestido de poder. Particularmente, quero deixar isso enfatizado, Então, particularmente, eu creio que o batismo com o Espírito Santo acontece no momento em que a pessoa ela é levada pelo Espírito Santo a Jesus. E uma vez que ela o reconhece como seu Salvador. Neste momento, Jesus imerge o Espírito na vida delas, de todos aqueles que fazem isso. Então, como eu falei aqui, o Espírito Santo vem, ele nos ilumina, ele revela Jesus para nós, nos leva até Jesus. E eu creio que neste momento, então, quando eu me rendo ao senhorio de Jesus, creio nessa verdade, o Espírito Santo já vem habitar em mim, também já sou batizado nesse momento com o fogo do Espírito. Então eu creio desta forma. Sei que nós, batistas, de maneira geral, cremos desta forma. Mas então eu vou tentar mostrar para você por que cremos dessa forma. E quero deixar também bem claro já, embora eu não acredite no batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção, eu acredito que nós podemos viver diversas experiências de manifestações do poder do Espírito Santo em nossas vidas. Quantas ele desejar, quantas ele quiser, quando ele quiser, porque ele é Deus sobre nossas vidas. Eu creio que o poder do Espírito na vida do crente, ela seja uma experiência natural daqueles que vivem imersos na vida do Espírito de Deus, que vivem no Espírito e andam no Espírito. A ausência da manifestação do Espírito Santo, do poder em nós, em nosso meio, entre nós, se deve, porque nós não
buscamos ser cheios do Espírito como deveríamos buscar. Paulo diz: enchei-vos do Espírito. E essa palavra de Paulo deve ser algo que a gente faz continuamente, constantemente. Mas o que é encher do Espírito? Porque essa também é uma questão. Quando nós falamos encher do Espírito, o que eu vejo na fala de muitas pessoas é de que eles imaginam que encher do Espírito é um ato onde eu vou buscando o Espírito e agregando parte cada vez maior dele em mim. Então é como se eu fosse um copo vazio, e aí então eu busco o Espírito, aí eu coloco um pouquinho dele, aí eu busco mais um pouco do Espírito, coloco mais um pouquinho dele, eu busco mais um pouco e vou colocando até que o meu copo fique cheio, e aí eu estou cheio do Espírito, e aí eu continuo buscando e vou transbordando então depois. Mas não é isso que é ser cheio do Espírito. Porque o que nós perdemos é a ideia de que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Então, quando nós chegamos até Jesus, e Jesus nos batiza com o Espírito vem morar em nós, ele então nos batiza com fogo, o Espírito vem como ele é uma pessoa da Trindade, e ele não vem simplesmente, ele fala, eu vou até você, mas eu vou tirar o poder agora, eu vou ficar... Não, ele vem e ele é poder, porque é da sua natureza, ele é Deus. Então esse poder já está junto com ele, com o seu ser, com a sua natureza, intrínseco a ele, e ele agora habita em nós com todo este poder. A questão não é que eu preciso buscar agora um revestimento. A questão é que eu preciso me encher do Espírito. Mas como eu me encho do Espírito? Essa é a questão que nós muitas vezes temos dificuldade de entender. Porque a gente acha que então eu vou buscando, aí vai vir o poder. Não, o poder já está dentro de você. Ele está pronto para explodir como dinamite dentro de você. Dínamo. Encherei vocês desse dínamo. Mas por que então que eu não... Porque existe sim uma interação onde você precisa buscar, mas a sua ideia de ser enchido é que está errado. A questão é que, o que é encher? O Espírito Santo é uma pessoa da divindade, a qual na verdade eu vou me entregando a Ele, e na medida que eu vou me entregando a Ele, Ele vai tendo mais de mim, Ele vai me dominando. O ser cheio do Espírito não é eu ir buscando pedaços do Espírito, mas é eu entregando-me a Ele, entregando, até que eu diminua e Ele explode de vida em mim. Porque Ele tomou todo o meu ser, porque eu me rendi. Agora esse processo é um processo que se faz interagindo com Ele. Porque o Espírito não vai vir se você não desejar, e nós vamos falar também disso mais para frente. Essa é a questão nossa, nós não buscamos como deveríamos, nós não nos rendemos e não nos entregamos como deveríamos. Nós não jejuamos, nós não pagamos um preço de oração como deveríamos, para que o nosso ser se esvazie cada vez mais, e mais o Espírito possa nos dominar, possa nos ter. A ideia de ser cheio então do Espírito, é a ideia de rendição a Ele. Ele já habita em você. Ele já está em você, a vida dele já está em você no momento que você aceitou Jesus Cristo. Você já foi batizado ali com fogo, o Espírito já está em você. Agora você precisa se entregar. E quanto mais você se entregar, quanto mais você deixar o Espírito te dominar, mais dos dons vai fluir na tua vida, mais dos frutos do Espírito vai fluir na tua vida, porque é a vida dele transbordando em você. No livro de Atos, eu quero convidar você a abrir, nós vamos agora tentar entender mais sobre isso. No livro de Atos, capítulo 1, versículo 4. Atos, capítulo 1, versículo 4. Nós lemos neste texto que Jesus ordenou aos discípulos que esperassem em Jerusalém para receberem a promessa de seu Pai. Está escrito assim: certa ocasião, enquanto comia com eles,
deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Esta promessa que Jesus está se referindo é a promessa que foi dada ao profeta Ezequiel, ao qual Deus diz que colocaria em nós um novo espírito, o seu espírito, um coração de carne. Também é a promessa descrita a Joel: no últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Esta é a promessa que Jesus está falando para eles: vocês aguardem em Jerusalém para o cumprimento da promessa de meu Pai. Nós vemos em Atos capítulo 1, versículo 8, um pouquinho, mais à frente, a promessa novamente dita aí: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, você lê no versículo 4, Jesus está dizendo: vocês aguardem em Jerusalém, a promessa do meu Pai. No versículo 8, ele está falando sobre essa promessa: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Jesus afirma que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo para serem suas testemunhas. Jesus não menciona, me acompanhe, por favor. Jesus não menciona que primeiro o Espírito Santo habitaria neles. Então vocês vão receber o Espírito Santo, depois de alguns dias, sei lá o que vocês fazem, vocês vão receber daí o poder. Não. O Espírito vai descer e já vai descer e vocês vão receber poder. Não há aqui uma segunda experiência. Ela é única. Então, na primeira experiência descrita no livro de Atos, tudo aqui acontece no mesmo instante. Os 120 discípulos que lá se encontravam, naquele dia de Pentecostes, foram todos batizados com o Espírito e com fogo, e poder desceu, falaram em línguas, e aconteceu maravilhas, tudo ao mesmo tempo. O texto, por favor, o texto está falando de uma experiência vivida por estes 120 discípulos. E que descreve então a inauguração do ministério do Espírito Santo na nova aliança. Nós estamos falando de inauguração do ministério do Espírito Santo na nova aliança, porque o Espírito já agia também na velha aliança. Mas não da mesma forma que agora ele inicia o seu ministério nessa nova aliança. E entenda, este texto que nós lemos não tem um fim doutrinário. O que quer dizer isso? Ele não foi escrito com o fim de ensinar a doutrina sobre batismo do Espírito Santo ou qualquer coisa desse sentido. Ele apenas está relatando o acontecimento. Então, ele só está descrevendo o que aconteceu, a experiência daqueles 120 naquele dia. E tudo nos indica que é um momento muito especial, pois é o que? Um marco de mudança do ministério do próprio Espírito Santo. Até então o Espírito se manifestava, mas não era ainda assim praticamente conhecido. Agora Jesus diz: eu vou enviar o outro conselheiro, vai começar uma nova dimensão de vida, uma nova realidade do ministério do Espírito Santo. Por isso esse texto é muito importante para nós. Aqui a gente tem o que nós chamamos do início também do período da graça, Neste mesmo dia, preste atenção, no mesmo dia acontece uma outra experiência. 3.000 pessoas se converteram ao Evangelho de Jesus. O que aconteceu? Aqueles 120 foram batizados com fogo, poder, falaram em línguas. E aí havia um grupo lá de judeus, gente que estava visitando Jerusalém, de tudo que era povo, falando línguas das mais diferentes. Ouviram aqueles 120 falando na língua deles, materna. Acharam tudo aquilo muito estranho e aí indagaram. Mas o que é isso que está acontecendo? E Pedro então começa a descrever para eles: isso que vocês estão vendo é o cumprimento da promessa que Deus havia dado a Joel. E aí ele vai descrevendo. E aí no final ele faz um apelo para aquelas pessoas. E aí nós temos então a segunda experiência aqui no mesmo dia de Pentecostes. E aí você vai perceber que há uma diferença entre o primeiro grupo dos 120 e há uma diferença desses 3.000 na experiência que eles tiveram nesse dia. E eu quero ler para vocês então isso, para que vocês possam ver Atos capítulo 2, verso 38, 39
e eu vou ler o verso 41. Nessa segunda experiência, vocês vão observar que a Bíblia diz que eles creram, foram batizados nas águas, em nome de Jesus, mas não há menção alguma de que eles oraram em línguas ou qualquer outro tipo de experiência extraordinária. Então está escrito assim: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Preste atenção, Pedro falou, olha, depois de ter pregado, ele diz, arrependam-se. Então, ele diz para eles, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Iriam receber o Espírito Santo, segundo as palavras do apóstolo Pedro, se eles se arrependessem. O derramar do Espírito sobre esses 3.000 estava condicionado ao ato de arrependimento. Aí vamos continuar lendo para nós ver o que acontece. Aí ele vai dizer, pois a promessa é para vocês. Ele está dizendo o quê? Que a promessa que Jesus havia mencionado, que a promessa de Joel, também era para eles. Porque a promessa era para que sobre toda carne. Aí ele diz, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe. Para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Aí no versículo 41 vai estar escrito assim, 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Então, ele está querendo dizer o quê? Que aqueles que creram, deram um passo e foram batizados nas águas. É disso que ele está falando. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. E você pode continuar depois lendo tudo, e você vai ver, não houve sequer qualquer manifestação nesse momento. Simplesmente creram, foram batizados nas águas, receberam o Espírito Santo, porque está escrito que se eles crescem, eles receberiam. Pedro não está mentindo, cheio do Espírito de Deus, mas não houve agora nenhum tipo de manifestação. Mas eles receberam o Espírito. E o que nós temos aqui? Uma outra experiência. Mas nós não podemos fazer doutrina baseada na experiência. Não, eu vou fazer uma doutrina baseada na primeira experiência. Eu vou fazer uma doutrina baseada nessa experiência dos 3.000. Não se faz doutrina baseada em experiências. E existe uma tendência nossa de querer fazer doutrina pegando experiências. E a gente acaba caindo no erro. Por quê? Porque cada momento Deus age de uma forma diferente. A forma dele me alcançar é diferente da forma com que ele te alcança. A forma, muitas vezes, com que ele mais fala com você é diferente da forma com que ele fala comigo. E você não pode transformar as suas experiências em doutrina, e nem essas experiências. Veja, nós estamos com duas experiências no mesmo dia, mas totalmente diferentes uma da outra. Agora vamos ver a experiência que acontece de Filipe em Samaria. É uma terceira experiência também diferente. Veja só o que vai acontecer. Diz Atos 8, verso 12, Filipe vai a Samaria, fugindo aí de uma perseguição, e ele começa a pregar. Diz assim, no entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. Então, espera um pouquinho. Agora nós temos uma experiência muito semelhante à que nós acabamos de relatar dos 3.000. Filipe chegou a Samaria, pregou para eles o Evangelho, aí acontece tudo aquilo espiritual. O Espírito Santo convence aquelas pessoas de que Jesus é Senhor, leva eles até Jesus. Aí acontece o seguinte, eles creram em Jesus, eles creram na pregação. Então eles receberam o Espírito Santo? Talvez é isso que a gente pense, mas calma lá que eu vou ler o resto. Nós vamos ver uma experiência diferente agora. Mas uma coisa aconteceu, eles creram, o Filipe fez o quê? Batizou. Igual havia acontecido na primeira experiência, nos 3.000. Vocês creram, vão batizar. Foi batizar nas águas. Agora veja só o versículo 14. Nós vamos para o versículo 14, Atos 8. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, olha o tempo disso, tá? Por quê? Porque nós não tínhamos internet, não é o Zap. Passou o Zap já pronto. Opa! Já passou aqui um período, Filipe estava lá pregando, aí chegou já agora, veja só, alguém tem que sair, chegou a mensagem para eles, lá em Samaria eles creram no Evangelho, o pessoal foi batizado nas águas, aí vamos ver o que está acontecendo. Ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os líderes da
igreja. Vamos lá saber direito o que está acontecendo lá. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Opa, já foi diferente. Então agora eles creram, foram batizados, mas o Espírito não havia descido sobre eles. Nós estamos falando de uma terceira experiência já. Não se faz doutrina atrás de experiências. Aí você pode criar uma doutrina que não tem a ver. Você começa a querer amarrar Deus a dizer que Deus, o Senhor só pode batizar no momento imediato. Não, Senhor, o Senhor só pode derramar o Espírito de fogo. Cada hora Deus fez uma forma. Mas a gente precisa entender também os contextos históricos que nós estamos falando. Aí o que acontece? O texto vai afirmar para nós. Eles tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Que coisa maravilhosa. Então nessa terceira experiência, o texto então nos apresenta uma experiência diferente das duas primeiras que nós havíamos falado. Os samaritanos creram na pregação de Filipe, foram batizados em nome de Jesus, não é João Batista, em nome de Jesus, assim como na experiência dos 3.000, contudo o Espírito Santo não desceu sobre nenhum deles. O Espírito ficou esperando Pedro e João irem até lá. Por quê? O Espírito Santo está iniciando, como nós falamos, a sua obra, e iniciando o ministério apostólico, fazendo com que todos compreendessem que o fundamento de toda a igreja ia estar sobre os ensinos dos apóstolos. Então, Filipe cheio do Espírito, orou, falou, creram, mas o Espírito Santo segurou, deixa vir aqueles que Jesus escolheu como líder, aí eu vou descer e vou testificar. Eles são os líderes. Tudo começa agora a ter um sentido. Essas experiências todas, o Espírito Santo está caminhando junto, ele está ajudando a estabelecer as prioridades. Então, Filipe não era, nesse momento, uma liderança ainda. Precisava se firmar a liderança de Pedro, a liderança dos apóstolos. O Espírito retém aquele momento para isso. Que coisa maravilhosa. Deus estava confirmando, através do batismo com o Espírito Santo, a autoridade dos apóstolos, aqui representados por Pedro e João, para a edificação da igreja de Jesus Cristo. Jesus havia dito, Pedro, sobre esta pedra, enfim, eu vou construir minha igreja. Deus havia confiado a eles a autoridade e ele está afirmando isso. E eu volto a repetir, construir doutrinas em cima de experiências é perigoso. As experiências não devem ser descartadas, mas não deve ser o fundamento para a construção de uma doutrina. Aqueles que defendem o batismo com o Espírito Santo como segunda bênção, costumam se apegar a alguns textos. Eu vou pegar 2 desses textos para a gente poder analisar um pouquinho. João, capítulo 20, versículo 21 e 22. Aqueles que entendem isso, que então você recebe o Espírito, ele habita em você, mas só depois que vai vir o poder. Eles usam deste texto, João 20, 21 e 22. Novamente, Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Bom, essa palavra, este acontecimento, que também é um acontecimento histórico sendo descrito, não tem aqui também um desejo por parte do escritor de estar ensinando uma doutrina. Ele está relatando o que Jesus fez quando chegou e entrou no meio deles. Mas só para nós nos situarmos rapidinho aqui, preste atenção. Pentecostes ainda não havia acontecido. Então, nós voltamos um pouquinho daquilo que nós falamos de experiência. Pentecostes não foi, o Espírito Santo não desceu ainda sobre os discípulos. Jesus já está ressurreto. Durante este período que Jesus está ressurreto, antes do Pentecostes, ele
está andando no meio dos seus discípulos, ensinando. Ele aparece lá em Emaús, ensina 2 discípulos, ele aparece, né, a Maria, ele está ainda se movendo aqui na terra, antes dele subir para o Pai, e está falando com seus discípulos. E é neste momento que Jesus está aqui, que a gente vê esta fala. Ele aparece entre os discípulos, eles estavam trancados, cheios de medo, e Jesus entra lá no meio, e aparece do nada lá, enfim, e começa a falar com os discípulos. É esse momento da história. E aí, eles querem dizer o seguinte: espera aí, Jesus foi lá, e aí Jesus soprou sobre eles, e disse para eles: recebam o Espírito Santo. Então Jesus soprou o Espírito Santo. Então, os pentecostais aí dessa forma. Jesus soprou, então eles receberam o Espírito Santo. Jesus soprou o Espírito Santo neles. Aí depois vem o Pentecostes, e aí eles foram então revestidos de poder, a segunda bênção. Não, mas nós precisamos compreender umas coisas, porque nós não podemos pegar um versículo solto e criar uma doutrina. Houve aqui um acontecimento, é difícil até de explicar esse acontecimento. O que de fato é esse soprar? A palavra soprar, ela é a palavra que significa respirar, como se Jesus tivesse respirado sobre eles. E aí falou para eles: receba o Espírito. Mas o que nós podemos sim entender deste texto, para ficar claro, é que o Espírito não desceu naquele momento sobre eles, mas que Jesus estava já preparando-os para aquilo que haveria de acontecer, que era a descida do Espírito Santo. Por quê? Porque nós precisamos entender a Escritura como um todo. O Espírito Santo não podia começar seu ministério e habitar na vida de um homem antes de que Jesus fosse glorificado nos céus. Ele precisava subir, e ele falou isso diversas vezes: eu preciso subir para que o Espírito desça. Mas ele já estava anunciando, ele já tinha falado: eu vou enviar outro conselheiro. Agora ele está fazendo o seu último ato para eles, dizendo: receba aí o Espírito Santo. O Espírito está vindo. Veja só o que diz João, capítulo 7, verso 38 e 39. O texto anterior não fala que o Espírito Santo passou a habitar neles. Essa é uma leitura que a gente acaba colocando. Apenas diz que Jesus anuncia para eles: recebam o Espírito, mas não que o Espírito já ia habitar neles. Agora veja o ensino do próprio Senhor Jesus em João 7, 38 e 39. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Veja João 16, versículo 7. Está escrito assim: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Ele está dizendo: vou para junto do Pai. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Ele precisava subir aos céus, ele precisava ser glorificado, e aí então ele agora, uma vez coroado no céu, glorificado pelo Pai, ele iria enviar a promessa que o Pai havia feito no passado. Ele, Jesus, iria fazer isso. Mas até então, nesse encontro, ele ainda não havia subido, não havia sido glorificado. Quando ele está nesse momento de encontro com seus discípulos, ressurreto, mas ainda não havia subido ao céu, ele chega até a dizer para Maria: Maria, não me detenha, porque eu ainda preciso subir, né, para o encontro com meu Pai. Ele sabia ainda do processo. Então, o Espírito não podia descer, não podia começar o ministério sem que Jesus primeiro subisse aos céus e fosse glorificado, honrado, enfim, aí sim o próprio Jesus ia enviar o Espírito. Por isso, o texto ali não está falando do Espírito ter descido no sentido de morar já nos discípulos. Quando Jesus sopra aquilo, apenas Jesus está preparando eles para aquele momento final e próximo que já estava para acontecer, mostrando que eles iam ter essa autoridade agora no Espírito para exercer o ministério, porque todo o contexto ali é esse. Ele fala: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E aí ele fala: agora vocês recebam o Espírito, vou enviar para vocês essa autoridade sobre a vida de vocês. É interessante, né? Outro texto também usado para defender o batismo do Espírito Santo como uma segunda bênção é o texto de Lucas 11, verso 11 ao 13. Agora eu quero que você preste muita atenção nesse texto. Qual pai entre vocês,
Se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra. Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo, pneuma agion, o Espírito Santo, a quem o pedir. Caminhe aqui comigo, por favor, muito atento para que vocês compreendam essas verdades. Nós encontramos diversas interpretações para este versículo, diversas. Se nós lermos este texto, como nós estamos lendo, sem fazermos o comparativo com o texto de Mateus, onde ele descreve esta mesma fala de Jesus. Mateus estava com Jesus quando Jesus falou. Lucas, não. Lucas, ele vai buscar ouvir aquilo que falaram e construir o evangelho. Então nós vamos fazer isso. Nós vamos olhar só para o que Lucas falou, antes de eu trazer o texto de Mateus. Você pode, a princípio, primeiro até pensar, não, ele está falando de dar o Espírito Santo. Mas espera aí, então se quando eu aceito Jesus, Jesus me batiza com fogo, o Espírito vem morar em mim. Mas ele também está falando que eu preciso pedir, mas eu vou pedir o quê se o Espírito Santo já está morando em mim? Ah, então eu vou pedir a segunda bênção, o revestimento. É isso que eles traduzem. Deu para entender? Os pentecostais entendem assim. Mas, preste muita atenção. Porque você precisa então considerar o texto na sua íntegra, real. Jesus está falando a judeus, esta palavra. Para homens e mulheres dos seus dias. Que tinham conhecimento da promessa do Pai, Joel, Ezequiel, do derramar do Espírito. O Espírito ainda não havia sido derramado. Então, baseado neste texto, nós podemos sim entender que Jesus está instigando os seus discípulos a pedir para o Pai o cumprimento da promessa, o Espírito Santo. Mas ele não está falando de dons do Espírito. Ele não está falando de falar em línguas, pedir para orar em línguas. Não, não é disso que ele está falando. Não estamos dizendo que nós não podemos buscar esses dons. Aí você vai encontrar Paulo escrevendo aos Coríntios, outra coisa. Mas aqui Jesus não está falando sobre isso. Eles nem sabiam o que era isso. Não tinha acontecido Pentecostes. Nunca eles tinham vivido tal experiência. Falar em línguas estranhas, essas coisas. Os judeus não sabiam nada disso. E Jesus então não está mencionando isso para eles. Jesus está pedindo e instigando eles a orar para que aquela promessa do Pai viesse se cumprir. A promessa do derramamento do Espírito. Segundo aqui Lucas, eu estou tirando o texto de Mateus. Depois nós vamos entrar com o texto de Mateus, aí você vai ver que a coisa muda. Eu estou tentando mostrar para vocês se eu considero esse texto sem o complemento aqui de Mateus. O texto não é suficiente para que a gente venha falar que é para você pedir a segunda bênção. Não tem nada escrito nesse sentido. Nada que possa te levar a entender isso. Jesus nunca falou de dons de língua, nunca falou dessas coisas. Aí você pode falar, mas se o Espírito já ia ser derramado, o Pai já tinha prometido, pastor, por que ele está falando então para pedir? Eu falo a mesma coisa para você. Por que Jesus ensina você a orar o Pai Nosso e diz, venha o teu reino, se ele vai fazer o reino dele vir? Ele é soberano. Mas ele quer que você participe de tudo que ele está construindo, interagindo com ele. Ele quer que você se alinhe aos sonhos e projetos dele. Então ele nos convoca a isso. Ora para que o reino venha. Mas ele vai fazer se cumprir. Tudo que está escrito na palavra vai acontecer. Se você não orar, você perdeu, você deixou de participar com ele, dessa interação com o Espírito, de viver junto com ele os sonhos e os planos. Mas não é porque você deixou de orar que não vai acontecer, porque se ele diz que vai acontecer, ele vai fazer acontecer. E é o que está acontecendo aqui, ele só está interagindo com seus discípulos, pedindo para eles, olha, considerando a palavra de Lucas. É isso que nós encontramos aqui. Você dizer que aqui está falando para você buscar o línguas, você está forçando o texto não fala disso, o texto está falando da pessoa do Espírito Santo. Quanto mais o Pai lhe dará o Espírito Santo. Ele não falou quanto mais o Pai vai lhe dar o dom do Espírito. Ele não está falando quanto mais o Pai vai lhe dar os frutos do Espírito. Ele está falando da pessoa do Espírito. Você não pode pegar aqui e mudar o texto. Agora,
vamos juntar esse texto com o texto de Mateus que estava lá na fala de Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 11. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Mudou. A leitura de Lucas a respeito do que Jesus falou, após ele ter buscado diversos testemunhos, ouvido diversas pessoas, mudou daquilo que Mateus escreve, e Mateus estava lá com Jesus. Eu acho que ficou claro para você que houve uma mudança. Mateus não diz que o Pai dará o Espírito Santo, ele diz que Jesus estava falando que daria coisas boas. Mas como é que Lucas chegou então a essa ideia do Espírito Santo? Bom, eu não estava lá para entender plenamente. Aí a gente conjectura algumas coisas. Então eu devo considerar que Lucas, porque quando você abre Lucas capítulo 1, versículo 1, você vai ler que ele mesmo está dizendo que ele buscou com muito cuidado, ele fala os testemunhos, tudo para ele poder escrever tudo da maneira correta. Ele escreveu o seu texto, o seu evangelho, baseado nos testemunhos que ouviu e baseado no texto de Marcos, o evangelho de Marcos. Lucas escreveu o seu evangelho no ano, aproximado, 85 depois de Cristo. Então você veja o tempo todo que já transcorreu. Aí ele vai buscando esses testemunhos, você veja o tempo que transcorreu de Mateus para ele, Mateus que viveu para ele. Bom, o Pentecostes já havia acontecido. Então veja só, ele está agora, ele viveu aquela experiência do Pentecostes, aí ele está ouvindo agora eles falar que Jesus havia dito que muitas coisas boas, se você pedir para o Pai, não vai te negar. O que acontece, na minha conjectura, eu, Cornélio, entendo que ele entendeu que as coisas boas, todas, só poderiam ser vividas no Espírito Santo. Ele entendeu que não há nada melhor do que a vida do Espírito. Então, se o Pai não dá escorpião para o filho que perde ovo, se o Pai não dá pedra para o filho que perde peixe, ele falou, Deus não vai negar o melhor de todas as coisas. Então ele fala, se você pedir o Espírito, ele vai te dar. Nós não podemos desconsiderar a experiência de Lucas, com relação ao Espírito Santo, com relação ao Pentecostes. E aí como ele entendeu aquilo que Jesus agora havia dito, e aí ele traz praticamente uma explicação, como ele viu que Jesus talvez estivesse referindo ao Espírito Santo. Que não havia coisa melhor para se buscar e pedir. Você vai orar e pedir para Deus o que de bom? Um carro? Você acha que é isso? Um emprego novo? Essas coisas a gente tem nesse, mas não é o melhor. Não há nada melhor do que você viver a vida do Espírito, ser guiado pelo Espírito, depender do Espírito, ser conduzido pelo... Então eu entendo sim que Lucas compreendeu isso e ele traz no seu texto essa ideia. Então se você pedir, Deus vai te dar o Espírito. Ele está falando da pessoa do Espírito. Ele não está falando de dom, de alguma coisa, ele fala da pessoa do Espírito. Na casa de Cornélio, o Espírito Santo desceu somente depois que Pedro começou a pregar para eles. Então, Pedro chegou lá na casa de Cornélio. Cornélio já era um homem temente a Deus, a Bíblia fala isso. Deus ouvia suas orações, Deus gostava de Cornélio. E aí Deus fala, Pedro, vai lá pregar na casa de Cornélio. Quando ele está pregando, quando ele ainda está pregando, dessa vez não aconteceu lá do Pentecoste, que ele fez o apelo. Diz o texto, quando ele está pregando, Cornélio e toda a casa já começaram, possivelmente, a falar em línguas estranhas, porque ele diz que aquilo que eles haviam vivenciado, ele viu acontecendo lá na casa de Cornélio, e ele entendeu então que Deus também estava salvando os gentios por essa experiência. Mas o Espírito desceu depois que Pedro foi lá e começou a pregar. Em Éfeso, o Espírito Santo desceu somente depois que Paulo orou pelos irmãos daquela cidade. Em Éfeso, então, diz que possivelmente alguém passou lá, não sei, não me lembro agora de cabeça aqui o texto, se foi Apolo,
Áquila pregaram lá o Evangelho. E quando Paulo chegou lá em Éfeso, aí ele pergunta, mas vocês receberam o Espírito Santo? E aí eles dizem, mas quem que é esse Espírito Santo? Nós nunca ouvimos falar. Você pode ler depois o texto. Nós nunca ouvimos falar. Aí Paulo falou, não, então vocês precisam ser batizados por Jesus. O batismo do fogo, o batismo do Espírito. E Paulo ora por eles, e aí diz que eles recebem naquele momento também o Espírito Santo. Veja o quanto é importante a pessoa do Espírito Santo na igreja, porque é Ele que nos guia, é Ele que nos ensina, é Ele que nos aconselha, é Ele. E todo momento você vai encontrar isso, os apóstolos falando e levando o Espírito aonde vai, porque vocês precisam conhecer o Espírito. Como? Vocês conhecem Jesus, mas não conhecem o Espírito? E assim a gente vai vendo. Mas todas essas experiências vai mostrando para nós que a gente não pode se firmar em uma experiência de um ou de outro. A gente precisa se firmar no ensino do Espírito, e que Deus não está limitado a uma experiência. Não é porque Deus agiu no primeiro dia lá do Pentecostes com 120 dessa forma, Ele tem que agir agora dessa forma, é regra. Eu estabeleci aqui na minha igreja, eu criei um estatuto, então é assim agora. Deus está dentro da minha caixinha. Não, Deus já mostrou logo no início. Ó, esses 120 eu fiz assim, esses 3.000 eu fiz assim, ó, esses samaritanos aqui eu vou assim, agora esse aqui da casa de Cornélio nem terminou a pregação, já desce logo, o Espírito pronto, já desceu, e Pedro ficou lá, opa, o que aconteceu? Aí chega lá em Éfeso, já é outra. Cada um viveu uma experiência. Mas a gente, sabe, doutrina tudo, amarra. Aí o Espírito fez um negócio e fez, não, peraí, Espírito Santo, você tem que ser do jeito que eu escrevi aqui. E a gente não consegue viver a liberdade do Espírito, e o Espírito não vive no meio nosso sem liberdade. Aí o Espírito fala, eu quero fazer, não, mas vocês não deixam fazer. Eu quero fazer, não, vocês não deixam. Vocês já criaram o seu próprio Deus, e domina sobre ele, né? Então, é a gente que manipula o Deus, né? Deus, agora vai para a direita, Deus. Ah, tá bom. Deus, vai para a esquerda, tá bom. Vai sei lá o quê. Eu não estou me movimentando aqui direita e esquerda, não, só estou, né? Olha, o pastor não sabe o que é direita e o que é esquerda. Se bem que muitas vezes eu erro, meus filhos falam, vira para a esquerda, eu viro para a direita. Mas, espero que só eu faça isso. Mas eu quero que vocês consigam entender que as experiências são diversas. Olha, a Bíblia mesmo vai mostrando, e a gente vai amarrando as coisas e não deixa Deus agir livremente. Paulo parece compreender que o batismo com o Espírito Santo não era uma experiência separada da conversão, mas acontecia a todos que criam em Jesus como seu Salvador. E agora eu vou ler um texto que é um ensino. Esse texto não está falando de uma experiência, está falando de ensino. Paulo está dando um ensino para a igreja de 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 13. E é por isso que eu disse que eu creio que o batismo com o Espírito acontece na hora que a gente recebe Jesus. Mas que Deus é livre para a sua atuação. Agora preste atenção no que Paulo vai falar aqui. E eu estou quase concluindo, tá? Por favor, só mais um pouco aí. Né? 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Estamos diante de um texto claramente agora doutrinário. Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, ensinando-os. Paulo, neste texto, se refere ao batismo com o Espírito Santo. É o batismo de Jesus. Ele afirma que todos nós, e aí ele coloca judeu, grego, quem for escravo, livre, todos nós, ele afirma, fomos batizados em um único Espírito. E ele diz mais do que isso, todos nós bebemos deste único Espírito. É aquilo que eu falei, então, nós fomos imersos nesse Espírito, nós estamos imersos na vida do Espírito. E aí nós precisamos considerar uma coisa muito séria. Porque o próprio apóstolo Paulo, neste mesmo capítulo desta carta aos Coríntios, no final deste capítulo, se você ler lá no verso 28 em diante, ele, apóstolo, diz que nem todos falam em línguas.
Nem todos profetizam, nem todos, e aí ele vai escrevendo uma série de coisas, nem todos. Entretanto, ele está iniciando, dizendo que todos são batizados com o Espírito Santo. Ah, mas nem todos são revestidos então do poder, porque na segunda bênção esse é o entendimento. Só está revestido de poder aquele que fala em língua. Não, Paulo não está dizendo, ele está dizendo que todos têm o Espírito Santo, todos receberam, mas nem todos vão falar em língua, nem todos isso, nem todos. O Espírito vai dar conforme ele quer, atribui do jeito que ele quer, ele é Deus. Mas o poder, tudo está em você. E aí eu volto de novo a dizer para você, a questão é que você precisa buscar isso, isto é, eu preciso jejuar, eu preciso diminuir a mim, eu preciso deixar que ele me domine, eu preciso ficar cheio dele, mas não é pegando um pedaço dele, é eu me esvaziando e deixando ele tomar de mim. Neste verso que nós vemos, 1 Coríntios 12, 13, a gente vai ver claramente essa realidade. Jesus nos dá o Espírito Santo e somos imersos no corpo de Cristo. Consequentemente, nós vivemos a vida do Espírito. Embora eu defenda, então, o batismo com o Espírito como uma experiência única, eu respeito aqueles que a interpretam de outra forma. Como eu disse, eu sei que nós mesmos temos em nossa igreja irmãos que vêm de uma outra teologia, mas eu estou tentando mostrar por que nós defendemos e o que creio, como entendo ser verdade. Existem ainda outras divergências sobre o batismo, eu não vou entrar, porque nós não temos tempo. Mas, por exemplo, o dom de línguas é uma evidência do batismo do Espírito Santo? Eu não vou deter nisso, mas eu acho que se você entendeu o que eu já falei, você já compreendeu.